O santuário tinha toda uma aplicação a Jesus. Tudo que havia ali apontava para Jesus. Era a sombra, era o tipo, era, na verdade, uma demonstração do que aconteceria no futuro. Por exemplo, ainda no pátio, pegando o pátio, aquele altar de sacrifício apontava para o sacrifício de Jesus no futuro. Aquela bacia ou pia com água, a água tinha 3 aplicações. A primeira era o batismo, a segunda era a palavra de Deus e a terceira era o Espírito Santo. Por isso aquela água que o sacerdote e o sumo sacerdote usava para lavar as mãos, manchadas de sangue de cordeiro. Entrando no lugar santo, nós temos o castiçal com 7 lâmpadas. A lâmpada em si, a luz em si, representava Jesus, a luz do mundo. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas o número 7, 7 lâmpadas, representavam as 7 igrejas do Apocalipse, conforme diz Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2. O número 7, número da perfeição, as 7 igrejas, as 7 fases do cristianismo, da igreja verdadeira. A mesa com 12 pães, o número 12, representavam as 12 tribos de Israel. E o pão sem fermento representava Jesus, o pão da vida. João 6,48. Jesus é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. E não tinha fermento, porque o fermento era símbolo do pecado. E como Jesus nunca pecou, então o pão não podia ter fermento. A Bíblia diz mais, passando para o lugar santíssimo, tinha um véu, tinha a cortina. E quando entramos no lugar santíssimo, temos a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança tem uma mensagem incrível de salvação para todos nós. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos, mas sobre a arca, em cima da arca, tinha uma tampa. Essa tampa é chamada de propiciatório. E sobre o propiciatório, sobre essa tampa, tinha assim 2 anjos, 2 querubins nesta posição, como estão aqui as minhas mãos. 2 anjos feitos de ouro sobre o propiciatório, sobre a Arca da Aliança. E no meio daqueles 2 anjos havia uma fumaça, uma nuvem de glória. Era exatamente ali onde Deus se manifestava uma vez por ano. Aquela presença de Deus, aquela manifestação chamava Shekinah. Era o Shekinah, era a presença de Deus sobre a arca, o propiciatório, entre os 2 querubins. Dentro da arca tinha a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu estava dentro de uma história muito interessante. Ou seja, Arão era um líder do povo de Israel. E o povo queria trocar o líder. E começaram a reclamar. Queremos outro líder, queremos outro. Porque só Arão. Então Deus pediu que os candidatos preparassem seus cajados e colocassem o cajado, cada um colocasse o seu cajado no chão com o nome na ponta do cajado. E Deus disse, no dia seguinte, a vara que amanhecer florida ou florescer no dia seguinte, o dono dela é quem eu escolhi para ser o líder, para ser o pastor, para ser o líder espiritual. E no dia seguinte a vara de Arão estava totalmente florida, tinha florescido. Isso significa que Deus estava dizendo assim, eu quero continuar com Arão. E ficou claro que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes o povo não quer mais um pastor, não quer mais um líder. E Deus diz, eu quero ele, e é ele que vai continuar. Quem dirige a igreja é Deus. E esta mensagem da vara de Arão que floresceu significa que Deus está no comando, que Deus está dirigindo, que Deus é quem coordena e dirige o seu povo e a sua igreja. Amém? E além da vara de Arão que floresceu, tinha também o maná. E o maná era um símbolo de que Deus proverá, de que Deus cuida da gente. Deus não deixa faltar o pão e nem a água. Deus cuida do seu povo. Por isso estava ali o maná, o símbolo da providência de Deus. Deus proverá, meu filho, o que você precisa. E também, além desses 2 objetos, dessas 2 coisas, havia as tábuas. Tinha ali as 2 tábuas da lei de Deus, dentro da Arca da Aliança. As tábuas da lei. Lembra? Escritas pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos que Deus escreveu. E a lei dentro da arca significava o seguinte, amor e justiça, que Deus é amor e que com esta lei a humanidade será julgada. O juízo final será baseado nesta lei, nos 10 mandamentos. Assim era o santuário. Você percebeu que em pouco tempo nós demos uma passada geral em todos os detalhes do santuário.